Central 3. Esse episódio aqui é um oferecimento do bonde. Thank you! Mas vamos lá, vista seu traje químico e nos acompanhe. Com vocês, Monark e Paulo Cocos. E aí, mano, como que tá a vida? Tá indo, apesar do governo Lula estar destruindo o Brasil, nós continuamos vivos e bem graças à providência divina. Mas é o Lula que tá destruindo o Brasil ou é o governo mundial satânico? Governo mundial satânico. Um trabalha pro outro, né, moleque? Mas está, o Lula foi o governo mundial satânico. Governo mundial satânico. Mas o Flávio não trabalha pro governo mundial satânico também? O Flávio não trabalha com o governo mundial satânico também? Eu quero entrar dentro da baleia com uma lança e espetar a baleia por dentro. Ah, mas não tem. Ah, tem. Não tem. Como é que você sabe que o Flávio Bolsonaro foi pedir dinheiro pro Porcaro? Como é que você sabe disso? Apesar de você ter dado liberdade, cobrar. Que saiu nas notícias. Que notícia? Ah, um monte de notícia aí. Tem uma ligação, né? Intercept. Mas é ele ou não? Não importa de onde que veio, né? Não importa, veio da Intercept. A Intercept é um veículo comunista. Subversivo e comunista. Sim, eles são da CIA. Mas ele não financiou o filme do Bolsonaro, ele se recusou a dar o dinheiro pro Bolsonaro. E olha a maluquice. Ele se recusou? Eu não sabia disso. Pois é. Não sabia. O governo satânico mundial não gosta dos cristãos, né? Cristofobia. E nem dos homens, eles querem acabar com a masculinidade pra não ter nenhuma resistência. O único macho na parada vai ser o governo. O único macho. Eles não gostam nem dos homens, nem das mulheres, eles não gostam de seres humanos, na verdade. Nem bebê, são a favor da aborto. Não existirá pessoa, foram assassinadas. Então, eles são, tipo, anti-humanidade, né? Tinha morrido mais de 1000. Alerta de razoabilidade do bicicleta. Cuidado! Sei lá, eu não sei, eu escuto o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro indo lá nos Estados Unidos pedir pra taxar o Pix e tal, eu fico falando, nossa, esses caras são meio traidores da pátria. Pra caralho! Miserável. Você não acha que os Estados Unidos meio que querendo aumentar a sua esfera de influência no território brasileiro e usando essas questões do crime organizado como uma desculpa? Pra caralho! Miserável. Concordo, mas pra que dar munição pra eles? Que quadra da história, meus amigos. É nessa quadra histórica que nós nos encontramos. Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma! Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 39 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Tudo tranquilo na casa do Jair. Ó, atenção, última chamada, hein? Se você tá no Rio de Janeiro, sábado, dia 20 agora, às 8 horas da noite, vai ter a festa do Medo e Delírio em Brasília no Circo Voador. DJ Taia Pitaia, Biltre, mixtape do Medo e Delírio, Cumbia Combo Fuego, que é o Mintio Garramone, o Leto e o Afro Ribeirinhos, e o Benegão Botasson, além da mixtape do Medo e Delírio. Ingressos à venda. Porto Alegre também, dia 27, vocês já estão ligados, né? Mas bora seguir. Vamos seguir. Como dizem no Rio de Janeiro... São Paulo não tem isso. Não, porra, como dizem no Rio de Janeiro, o Jair tá doido pra andar de Corolla. É que uma boa parte das viaturas do Rio de Janeiro da Polícia Civil são de Toyota Corolla. Aqui tem informação. Alta performance. Bom, o Jair já queimou a própria tornozeleira. Ferro quente? Curiosidade.
Isso levou ele de volta à prisão. Olha só, a cadeia é um lugar extremamente democrático. O cara tem que fazer muita besteira pra estar lá. E agora tem mais um capítulo. Que beleza. O que aconteceu foi que na semana passada foi encontrada uma arma um militar que disse que fazia a segurança do ex-presidente numa blitz em Taguatinga, lá no Distrito Federal. E pra nossa alegria... Esse sargento então foi parado numa blitz da Polícia Militar. Que maravilha. Primeiro, claro, disse que a arma era dele, depois se justificou dizendo que é um agente de segurança de Bolsonaro, e aí a arma foi apreendida, segue apreendida. Pois é, a arma era do Jair! O careca... Porra, caralho, porra. Pediu explicação em 24 horas e... A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou ao Supremo Tribunal Federal haver irregularidades na posse pelo ex-chefe do Executivo da pistola que foi apreendida durante blitz do bafômetro no início da semana no Distrito Federal com um militar. E os advogados desespera, porque isso poderia tranquilamente revogar a domiciliar. Vamos lá contar o passo a passo do que é relatado pelos advogados. Grandes merda ser advogado. Que Jair Bolsonaro, o ex-presidente, estaria há algum tempo tomando um poderoso psicotrópico, medicações psiquiátricas e que isso poderia afetar de alguma maneira a sua cognição. Bom, mas vamos combinar que não precisa de medicação psiquiátrica nenhuma pro Jair ter a sua cognição afetada. Segundo a defesa ainda no comunicado que prestaram a Alexandre de Moraes, essa arma estava inoperante igual o dono. E sem o aval de Jair Bolsonaro, sem que ele soubesse. Será mesmo? Canalhas! A segurança dele, a equipe de segurança, pegou essa arma de fogo dentro da casa e retirou, segundo a defesa, uma parte ali da arma, o ferrolho ali, para que a arma não pudesse ser disparada. E isso fizeram sem o consentimento de Jair Bolsonaro. Será mesmo? Canalhas! Fizeram, segundo a defesa, porque ele estava tomando medicamentos psiquiátricos e aí a própria equipe de segurança tomou essa atitude de não deixar uma arma operante dentro de casa. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. A equipe de segurança tá de parabéns. Mas talvez eles tivessem que esconder certos talheres e utensílios domésticos quando certas pessoas forem visitar. Foi até gente do entorno do Bolsonaro sabia que era uma péssima ideia deixar uma arma funcionando ao alcance do Jair. Bom, sempre foi, né? Mas agora mais. E que um tempo depois, há alguns dias, Jair Bolsonaro teria reparado que havia algo de errado com a sua arma. Ou seja, ele sabia esse tempo todo que a arma tava lá. Lombardi, é com você. Recentemente, um peticionário constatou pelo simples acionamento do ferrolho, sem qualquer necessidade de disparo, que o mecanismo não estava funcionando regularmente. Obrigado, Lombardi. Fazia um tempo que você não vinha aqui, hein? Vai embora ainda não. Bom, a defesa diz que a equipe de segurança tirou uma peça da arma pra fazer a arma não funcionar e que o nome dessa peça é percussor. A remoção do percussor acaba por inviabilizar justamente o engatilhamento da arma, o que por consequência deixa o gatilho solto, Frouxável, frouxo, já era, agora é chip, sem rigidez, sem aditivo ou tensão notadamente perceptível, cor do Cialis, em comparação com a operação ou engatilhamento normal da arma com o percussor presente. Obrigado, Lombardi, mas aí o Jair, nesse momento, teria procurado o segundo sargento Estácio Leite da Silva Filho, esse ex-membro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e teria pedido para que ele verificasse a situação dessa arma e levasse ela para um reparo, que foi exatamente o que aconteceu. E aí esse destino traquinas, faceiro, moleque, meteu uma blitz no caminho. Apesar de ter documentação regular, a pistola foi recolhida pela Polícia Civil, porque o certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, não estava no veículo. E se a gente entendeu direitinho, era pro careca ter deixado claro na decisão que não podia ter arma em casa, né? Mas, ao que parece, a defesa indica isso e também indica que essa arma estava em situação legal e que teria sido devolvida às autoridades caso fosse solicitado. E é por isso que alguns manuais de micro-ondas dizem lá que não é pra secar animais domésticos dentro do forninho. Bom, mas tem quem diga que prisão domiciliar impede arma dentro de casa. Aqui nos parece intuitivo que seja assim, mas tem quem diga que não. Uma grande confusão. Eles disseram ainda que o ex-presidente não tem qualquer interesse em recuperar essa arma, que hoje está em posse da Polícia Civil de Brasília. Ele não tem interesse em ter a arma de volta enquanto cumpre a prisão domiciliar. Então pra que mandou consertar essa merda? Bom, mas a moral da história é que nem a defesa do próprio Jair quer a porra dessa arma ao alcance do ex-presidente. Todo mundo te odeia. E tá complicado pro Jair mesmo, hein? Olha só o papo na Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. Mas ao mesmo tempo também eu questiono a própria capacidade de discernimento que o Bolsonaro tem tido nos últimos meses. E não faz muito tempo o Eduardo e o Flávio queriam o pai presidente.
Mesmo com todos os problemas intestinais, sem conseguir parar de soluçar, com as ideias mais prejudicadas que o normal. Também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. O Bolsonaro tentou por várias vezes tacar, né, enfim, violar a tornozeleira eletrônica dele. Fez a opção por um meio bastante alternativo, né? Ele tentou com ferro de soldar abrir a tornozeleira. Então, assim, eu hoje, se fosse, né, se tivesse julgando, né, avaliando as decisões, as opções do Bolsonaro, eu tomaria com alguns pés atrás. Me preocupa bastante o estado mental mesmo, né? A capacidade que ele tem de discernir sobre as coisas. Capacidade essa que sempre foi prejudicada. A base governista, por meio de parlamentares aliados ao governo, acionaram o Supremo pedindo a revogação da domiciliar. É óbvio! Volta pra Rádio Pan-Americana S.A. Eu não tô me sentindo confortável como cidadão aqui, não só analista, quando eu vejo os posicionamentos recorrentes do ministro Alexandre de Moraes. É muito protagonismo, é muita vontade de querer sempre se reafirmar e mostrar uma dureza. Que é dura? Porra, que ironia, né? O Jair idolatra o Ustra. Um herói nacional. Mas não aguenta a dureza do careca? Olha só! Pô, dureza é o caralho. Não tomou um tapa, um soco, um eletrochoque, não viu uma cobra, um cabo de vassoura. Tá em prisão domiciliar, tentou romper a tornozeleira, manteve uma arma em casa. Quando teve na prisão, tava numa cela especialíssima, com jardim e os caralho, e tá reclamando, vai te a merda, porra. Mas antes do próximo tópico, vamos de bonde. Bom, no episódio passado a gente trouxe o convite do Ailton Krenak pra aula aberta dele lá no bonde. Vocês estão lembrados? Não me recordo. Show! Drogado! Vai ser no dia 8 de julho, às 20 horas, de graça, hein? Os links do bonde estão lá no descritivo do episódio. Bom, em 1987, na Assembleia Constituinte, um homem indígena subiu na tribuna e no meio do discurso começou a pintar o próprio rosto de preto com um genipapo, em silêncio, diante de todos os parlamentares. Esse homem era Ailton Krenak. E aquele gesto entrou para a história do país. Aquele gesto do Ailton pintando o rosto de genipapo na Constituinte de 87, que depois foi promulgado em 88, o documento que é a nossa Constituição, ele foi, digamos assim, a flecha preparada na quase adolescência e infância, disparada na entrada da idade madura. E foi um gesto coletivo. Nós ocupamos a Assembleia Nacional Constituinte com corpos que vieram de todos os lugares, de rios e florestas. Repara numa coisa que ele falou, foi um gesto coletivo. Parecia um homem sozinho na tribuna, mas atrás dele tinha rio, floresta, povo inteiro. É exatamente essa a ideia do bonde, porque ninguém muda as coisas sozinho. A gente se organiza e aí o gesto de um vira a força de muitos. No dia 8 de julho, às 20 horas, o Krenak abre o curso Encarar o Fim de Mundos com Coragem e Rebeldia, numa aula aberta, ao vivo e de graça. Se você quer aprender com quem mudou a Constituição com um gesto, é só se inscrever no link bit.ly/aula aberta Krenak. O link tá na descrição, fica tranquilo. A gente já subiu nesse bonde. E você? Clima tranquilo no Senado. Não tá fácil pros senadores lá em Brasília, hein? Porque surgiram novas revelações envolvendo o Vorcaro. E aí apareceram nomes também como Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Ora! Ninguém é muito importante não, só os presidentes da Câmara e do Senado. O que pesa sobre Davi Alcolumbre agora é a informação de que ele recebeu... Quanto será? Me diga quanto será? 30 milhões de dólares. Caralho, cuzão. Em uma conta no exterior, também dinheiro do Daniel Vorcaro. Que beleza! Bom, das revelações desse episódio, essa é a única que não vai sair dos celulares do Vorcaro. Essa foi da Veja, provavelmente baseada numa proposta de delação do ex-banqueiro porque agora não tem mais banco. E... um cenário hipotético apenas, hipotético. Estamos falando de 30 milhões de dólares, não é real não. Na cotação de agora, 154 milhões de reais. O montante teria sido depositado numa conta secreta no exterior e posteriormente transferido a Alcolumbre como contrapartida pelo apoio do parlamentar a uma demanda de interesse do Banco Master. A operação, ainda segundo a proposta de delação, teria sido intermediada por Augusto Lima, aquele ex-sócio do Daniel Vorcaro. Diz aí, Alcolumbre. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. Bom, o Alcolumbre não só nega ter recebido esses
30 milhões de dólares. Hipóteses. Como também quer que a gente acredite que ele nunca recebeu qualquer propina ao longo da sua carreira política inteira. Aí eu acho exagero. São alegações inteiramente falsas. Com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Não sabia. Que você tinha. Isso. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Estão se vitimizando. Foi um ataque ao Senado, ao poder legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado. Não aceitarei e não tolerarei. Não serei constrangido e nem serei chantageado. Bom, constrangido dava para cravar que o Alcolumbre estava. Ele, inclusive, na sequência, recebeu vários discursos de apoio de parlamentares da base governista, ligados ao PT, e de parlamentares da oposição, PL e vários outros partidos. Um apoio muito sólido recebido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com uma espécie de solidariedade por esta revelação que ele afirma ser falsa. Fala aí sobre você mesmo na terceira pessoa, Alcolumbre. Naquele momento, naquele local, na tribuna do Senado, na mesa dos senadores, vários senadores fizeram manifestações de solidariedade e de apoio à instituição Senado da República e ao senador Davi Alcolumbre. Eu acho que é melhor se informar melhor a respeito de Pelé, porque Pelé é brasileiro e está no Brasil já há muito tempo. E se preparem, matéria não assinada no Congresso em Foco no dia 17. Hamilton Mourão afirmou que a honra dos parlamentares está sendo atingida e que esse é um limite que não pode ser ultrapassado. Abre aspas. Todos nós temos um último reduto que é a nossa honra. Não podemos aceitar sermos atacados exatamente nesse reduto. Fecha aspas. Como se um cara que tem o Ustra como herói soubesse o significado da palavra honra. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Tenente Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o herói. Teu cu! Mas a gente não estava preparado pro que vai a seguir. Marcos Rogério adotou um tom mais cauteloso. Pera aí, deixa eu consertar aqui. Marcos Rogério adotou um tom mais cauteloso, tomando medicações psiquiátricas e defendeu que o caso seja analisado com responsabilidade, sem pré-julgamento. Is this real life? E digamos que o Alcolumbre é um tanto indefensável. As suspeitas envolvendo o presidente do Senado ocorrem também porque o Instituto de Previdência do governo do Amapá investiu pesado no Banco Master em títulos que agora viraram pó, vão virar prejuízo para os servidores públicos do Amapá, e esses investimentos foram feitos justamente por diretores indicados por Davi Alcolumbre, né? Diretoria, aliás, do Instituto de Previdência que foi afastado. O presidente Jocildo Silva Lemos, conselheiros, né, da Amprev e outros integrantes da entidade. E digamos que isso não é segredo. Não é segredo. Amprev, o que é Amprev? É a Associação de Previdência do Amapá, né? Aquela ali é onde o regime de previdência próprio do Amapá tem esse fundo de previdência que é gerido pela Amprev, e esse fundo de previdência, ele investiu Quando será? 400 milhões no Master. Caralho! No site oficial da Amprev tem a seguinte notícia: Jocildo Lemos, diretor-presidente da Amprev, recebe prêmio Personalidade do Ano pelos serviços prestados. Ele escreve o seguinte, olha só: no ano de 2023, seguindo uma política austera, deve ser conservadora e, sobretudo, com a consciência que iríamos entregar resultados. Resultado para aqueles que confiam na gente. E aqui eu faço um agradecimento especial ao governador Clécio Luiz, que fez a nomeação. E, sobretudo, leiam todos comigo, e, sobretudo, ao senador Davi Alcolumbre, que me convidou para ser o presidente da Amapá Previdência. Gente, tá na cara. Isso está agora, enquanto a gente fala, no site oficial da Amprev. Ele, o presidente da Amprev, diz que quem indicou ele foi o Davi Alcolumbre. É escancarado. E um contrato de 400 milhões de reais não é suficiente para explicar um presentinho Você fala que é um advogado. de 150 milhões de reais, né? Não precisa ser inteligente para entender isso. E o presidente do Senado também ganhou a companhia do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Hugo Mota, admitiu hoje que viajou com um jatinho de Daniel Vorcaro e teve hotel pago
pelo dono do Banco Master. Ah, agora eu entendi! Questionado por jornalistas se os últimos acontecimentos pressionam a Câmara a instalar a CPI do Banco Master. Já tem um pedido lá desde fevereiro. E aí o que o Hugo Motta respondeu é que a Câmara vai agir de forma regimental, que vai tratar esse assunto da CPI de forma regimental. Ele não explicou o que seria isso, os jornalistas perguntaram, mas o que a gente sabe é que já há algum tempo, há algumas semanas, ele tem dito aos líderes partidários que ele vai seguir a ordem cronológica de pedidos de abertura de CPI. Antes da CPI do Banco Master, tem 15 outras CPIs na fila que nunca foram instaladas, tem CPI desde 2023 que nunca foi instalada. Então, o argumento que o Hugo Motta tem dado para os líderes é esse: não posso instalar a 16ª CPI, sendo que tem 15 CPIs na fila. Agora eu saquei! Pois é, quando a primeira notícia veio à tona de que o Motta teria recebido dinheiro do Master, Uma festa danada. ele se disse tranquilo, Fica tranquilo! mas não se deu ao trabalho de negar as acusações. Maravilhoso. As investigações mostraram que Daniel Vorcaro pagou diárias em um hotel de luxo em Lisboa para o deputado Hugo Motta, do Republicanos, e para o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. E tudo isso para prestigiarem um certo fórum jurídico em Lisboa. Isso é muito grave. Não é razoável. E o Ciro Nogueira, esse já tá aparecendo até o pescoço, né, Rosane? Esse tá atolado até o pescoço. Cara, se o Ciro não fosse pego no escândalo Master, é porque ninguém seria. Se você fosse pegar uma lista assim de graus de pizza pro Master, se a pizza do Master incluísse o Ciro Nogueira, seria a pizza X-Tudão, entendeu? Seria a pizza que realmente todo mundo se livrou. Não prenderam ninguém. Nesse caso aí, as revelações sobre o Motta vêm de um material liberado pelo Mendonça, a partir dos muitos celulares do Vorcaro em posse da PF. Na época, ele ainda não era presidente da Câmara. Segundo o relatório da PF, no dia 18 de junho de 2024, Daniel Vorcaro informou que necessitaria de reservas de hotel em Lisboa no período de segunda-feira a sábado para ele próprio e para Ciro e Hugo. A conta da fatura traz o valor de 7 diárias pagas em 2 suítes júniors e uma presidencial de 24 a 29 de junho de 2024, totalizando mais de 211 mil dólares. Dinheiro pra caralho. Malandro é o Gilmar Mendes, que nem precisava pagar pela passagem e estadia dos convidados. Quem fazia isso, ao que parece, era o Vorcaro. Não vejo problema algum. Não vejo problema algum. Foi nada. Não vejo problema no evento corporativo. Hein? Foi nada, se jogou. Encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara. Esperou o contato. Não vejo problema algum. Não vejo problema algum. O contato veio. Não me recordo do pedido de privacidade. Não posso falar por aquilo que eu não fiz. As investigações, elas vão demonstrar sempre a minha conduta de forma correta, de forma responsável, como tem que ser o exercício da atividade parlamentar em nosso país. Não parece. O cara viaja em jatinho de bilionário, se hospeda em hotel de luxo com grana de bilionário e aí vem arrotar caviar. As investigações, elas vão demonstrar sempre a minha conduta de forma correta, de forma responsável, como tem que ser o exercício da atividade parlamentar em nosso país. Fode, porra! E hoje, o jornal O Estado de São Paulo publicou que a PF encontrou diálogos de Hugo Motta pedindo a Vorcaro a liberação de um empréstimo do Master à empresa da cunhada. 22 milhãozinho, troco de bala. Pois é, não era só o senador Flávio Bolsonaro e o senador Alcolumbre que iam mamar na teta do Vorcaro, além do Ciro Nogueira, claro. O senhor tinha conhecimento desse empréstimo, o senhor chegou a pedir dinheiro para ele e o senhor já o conhecia nesse momento? Quando você precisa de um empréstimo, você procura quem? Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O gerente do banco. O banco, não é? O gerente. Caralho! E a minha cunhada, que representa os negócios do meu sogro, procurou um banco. Ela procurou. O banco tava legal à época, podia operar. Ela tinha um crédito para poder fazer, uma operação legal. Ela... Não tem ilegalidade de nada. Com certeza. O senhor não interveio de novo? Não tem ilegalidade de nada nisso. Com certeza. O senhor chegou a intervir? Não tem ilegalidade. Com certeza. Por mais de quase 1 minuto, Motta tentou pateticamente não confirmar o óbvio. Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação. Eu não tenho obrigação de confirmar. Puta que pariu, Marquinho. Acho que você meio que já confirmou. Pois é, senhoras e senhores, o presidente da Câmara conseguiu se sair com um espetacular. Não tem obrigação de confirmar. De fato não tem, mas mesmo assim isso nos lembra do Tim Maia. Eu vou admitir que sou eu, confesso.
Só para registrar, Murilo, o empréstimo está sendo pago pela empresa, tá? O empréstimo está sendo pago pela empresa, tá? Eu duvido! Tem coisa errada nisso. Bom, mas tem também outros nomes que não... Cenário hipotético apenas, hipotético. Aproveitaram também das regalias em Lisboa. E alguns outros nomes, entre eles o líder do Partido Progressista na Câmara, doutor Luizinho, e também o ex-ministro das Comunicações no governo Bolsonaro, Fábio Faria. O Bolsonaro não gosta de pesquisa, ele não acredita em pesquisa, ele não vê pesquisa. Bom, todo mundo citado até aqui da direita, claro. E vale dizer que o escândalo do Banco Master é um escândalo da grandíssima maioria da direita. Vamos pegar aqui os envolvidos nesse caso. Eu já falei aqui, entre os entes federativos que aplicaram dinheiro de aposentado no Banco Master, mais ou menos 90% são de direita. Com deputados na lista de contatos do Vorcaro, 100% de direita. Deputados que apresentaram ou emenda constitucional ou projeto de lei para aumentar o limite do FGC e salvar o Master, 100% de direita. Governadores que tentaram salvar o Master com dinheiro público, só tem um, tudo bem, mas é o de direita, é o Ibanez. E o que eu acho mais interessante, pega, por exemplo, o Zettel, Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. O cunhado do Vorcaro deu dinheiro e botou o avião à disposição para vários políticos. Ele é o maior doador individual da campanha do Tarcísio, da campanha do Bolsonaro, e ele deu o jatinho pro Nicolas viajar pelo Brasil fazendo campanha pro Bolsonaro. O Ciro é o amigo da vida, né? Enquanto o Banco Central estava julgando o caso Master, partidos no Congresso Nacional assinaram um requerimento de urgência para um projeto que lhes permitiria demitir diretores do Banco Central, por maioria simples no Congresso. Desculpa, gente, isso aqui não é uma crise do sistema político brasileiro, isso aqui é uma crise da direita. Pois é, a trinca de senadores citados aqui, Alcolumbre, Ciro e Mota, estavam prontos para se dizerem perseguidos pelo governo, pela terrível Polícia Federal do Lula. Mas aí... O senador Jacques Wagner... Quem que tinha que ser? Quem que tinha que ser? Do PT, líder do governo Lula, foi alvo hoje de busca e apreensão da Polícia Federal, que investiga o escândalo do Banco Master. Era óbvio que ia estourar no Jacques Wagner, mas o Lula manteve a liderança do governo com ele. A nova fase da Operação Compliance Zero apura se o esquema do banqueiro Daniel Vorcaro deu para Jacques Wagner um apartamento de... Quando será? 2,5 milhões de reais. E também propina no valor de... Quando será? 3,5 milhões de reais. Caraca, muito dinheiro. Bom, se é uma perseguição do governo e da polícia do Lula, que caralhos eles vão falar agora? Tem que se reconhecer. Isso. O governo Lula não tem interferência na polícia. Não há nenhuma informação. Como aconteceu no governo Bolsonaro. Eu sempre digo isso aqui, sempre. Há anos eu digo isso aqui no estúdio. Porque quando a gente viu uma tentativa de interferência no governo Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro veio a público não. O diálogo, a conversa veio a público naquela reunião ministerial, dizendo... 2 de abril de 2020. Dizendo, se não trocar, eu troco na ponta, troco o quê? Não vou deixar esperar lascar, usou um palavrão lá, lascar minha família e meus amigos. Mas é putaria o tempo todo pra me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. Aqui, e mesmo na Lava Jato, não teve interferência nem do governo Dilma, na Polícia Federal, tampouco do governo Lula. Não é coincidência que os grandes escândalos aconteçam sobre o governo do PT, porque é o governo do PT que permite que sejam investigados. É o que eu chamo do paradoxo da visibilidade. Quem levanta o tapete, às vezes também aumenta essa sensação de corrupção. Bom, o Alcolumbre não sabia pra onde correr. Ele foi prestar solidariedade ao Jacques Wagner e... Porque não é mais o amor que tá prevalecendo, é o ódio. Paz e amor. Tá muito difícil. Fode, porra! O que a humanidade tá vivendo. Porque na minha cabeça e no meu coração, era pra gente preservar o amor, o respeito, o carinho. Fraternidade, amizade, amor, compaixão. Que lindo, cara! O Jacques Wagner era muito próximo do Augusto Lima, sócio do Vorcaro no Master. E o cara responsável pelo esquema do Cred Sexta. O que é esse tal desse Cred Sexta que aparece primeiro na Bahia, se espalha pelo país e tá também no centro do caso Master, inclusive hoje nessa 9ª fase da operação? Bom, o Cred Sexta, ele era um cartão de crédito com pagamentos em desconto consignado. Basicamente, como a gente estava vendo, para servidores, para aposentados, para pensionistas. E isso foi feito a partir da venda do Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados que também teve o Cred Sexta, esse cartão de crédito consignado. As parcelas são descontadas ali diretamente no contra-cheque dos beneficiários. Então, essa é uma modalidade nova
nova e que dava essa garantia, a garantia de que o dinheiro iria entrar, porque o desconto em folha não depende de a pessoa querer ou poder ou não pagar, o desconto é automático. Então começa assim. O Augusto Lima, ele tinha ali uma atuação bastante forte e ligada a petistas da Bahia, inclusive a Jacques Wagner, em relação a isso, porque ele começa a operar esse crédito-cesta, esse pagamento que é considerado um sistema perfeito, e ele obtém o direito de operar o crédito-cesta lá na Bahia. E aí, só que para operar, ele ainda não era dono de banco, ele precisava de um banco para poder fazer girar isso com consistência e expandir a operação. Ele procura, então, Daniel Vorcaro, que compra metade do negócio e aí consegue viabilizar e expandir a operação. Depois, o Augusto Lima, ele tem o Banco Pleno, que tinha ali o crédito-cesta, esse cartão de crédito com pagamento e desconto em folha, como a sua principal atividade. Lembrando que o Banco Pleno depois foi liquidado pelo Banco Central, assim como o Master. Segundo a investigação, o senador falava frequentemente com Augusto Lima sobre temas de interesse de Daniel Vorcaro. Que beleza! Como a emenda Master, proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas, Por que será? que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Eles também teriam conversado sobre um projeto que aumentava os limites do crédito consignado. Que beleza! E a tentativa de venda do Master para o BRB. Que beleza! Em uma das conversas, em março do ano passado, ao explicar a Jacques Wagner os termos da operação de venda do Banco Master ao BRB, Augusto afirmou: "Você, mais do que ninguém, sabe de minha história e faz parte disso." E olha só que coisa. E olha a maluquice. A situação tá azeda no Palácio do Planalto. O fato de Jacques Wagner ter sido perguntado diversas vezes ao longo dos últimos meses, desde que o caso Master explodiu, ainda no final do ano passado, se havia algo com o qual ele deveria se preocupar, ele disse nada. Nunca, não há nada com que se preocupar, estou tranquilo. Todo relaxado, gostosão, tranquilo. Então, assim, o constrangimento é enorme. E a gente rindo da desinteligência do Flávio. Mas ao que parece, burro mesmo é o governo que acreditou no Jacques Wagner. Seu burro! Bom, horas depois das revelações, o Jacques Wagner conversou com a Band. Senador, boa tarde, bem-vindos por aqui. Boa tarde. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele: você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim. Porra, super normal, gente. Olha só como é ridiculamente normal. Em novembro de 2024, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima o contato do gerente da construtora, acrescentando: a unidade é a 1702 e o preço é R$2.450.000. No dia seguinte, encaminhou um panfleto do empreendimento. Na mesma data, Augusto realizou chamada de voz com Valério Marega Júnior, apontado pela PF como operador financeiro, e lhe repassou os dados do corretor, do empreendimento, da unidade e o valor. E olha o escárnio. De acordo com a PF, a negociação sobre esse imóvel continuou mesmo após a primeira fase da Compliance Zero em novembro do ano passado. E lembrando que o Vorcaro tinha o hábito de presentear certas figuras de Brasília com apartamentos, como o Ciro Nogueira, aquele chefe do BRB, e agora, ao que parece, o Jacques Wagner. E é impressionante como o Jacques age da mesma maneira que ele agiu na década passada. A Lava Jato foi um shit show completo, mas o Jacques Wagner fez merda. E continuou fazendo merda mesmo depois de se fuder pro Brasil inteiro ver. Mas a entrevista da Band acabou de uma maneira inacreditável. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Bom, só isso aí já seria questionável, dado que as acusações vêm do celular do Vorcaro, a partir de um trabalho da Polícia Federal. Porra, era pro Jacques Wagner sair do cargo de líder do governo. Mas tenha sua calma que o Jacques vai conseguir piorar tudo. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele, que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e tá aí como presidente da República. Pois é, o líder do governo, sem ressalvas, sem dizer algo do tipo acusações falsas, muito piores imputadas em relação a ele, disse isso aí. Ele muito pior. Eu continuo na liderança, até que o presidente Lula peça pra eu me retirar. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo é do presidente da República. Acaba, pelo
amor de Deus, acaba! O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar comigo. Não, brother. Dizer que mantém absoluta confiança nele. Ele ligou, a gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe qual é meu jeito de agir. Pô, vamos combinar que é inacreditável que o Jacques Wagner seja o líder do governo? Porra! Bom, os ouvintes mais atentos desse podcast bem sabem disso. Por isso, vamos encerrar o tópico com a Daniela Lima. Se você me pedir, Sarzão, uma análise pessoal a respeito do trabalho desempenhado pelo senador Jacques Wagner como líder do governo... Uma bosta. Não sabe, uma merda. Tenho pra mim, né, olhando os resultados e o custo de várias decisões, né, que o senador deixou a desejar em momentos chave, seja quando deu um grande abraço no Davi Alcolumbre, que havia rompido com ele depois de uma derrota vexatória, que não foi de Messias, mas foi do próprio presidente Lula, histórica, né, uma derrota histórica do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, seja quando fez um acordo que viabilizou a aprovação do projeto da dosimetria contra orientação expressa do Palácio do Planalto. E ainda se gabou de ter fechado o acordo sem ter falado com o governo. A gente infelizmente lembra. Bom, mas vamos seguir falando de Master, só que em outro tópico, mas antes um recadinho da Central 3. É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Clima tranquilo no STF. Bom, o clima não tá tranquilo no Senado, mas também não tá lá muito tranquilo no STF. A segunda turma do STF manteve por 3-1 as prisões preventivas de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e Felipe Vorcaro, primo dele, que foram presos na investigação Operação Compliance Zero. O resultado foi definido após o voto do ministro Nunes Marques, que acompanhou o relator André Mendonça e o ministro Luiz Fux. O Toffoli não votou depois de enfim se declarar suspeito. E a grande dúvida era o Nunes Marques. Pra que lado ele ia pender? E um certo decano se fudeu. O único a divergir foi o presidente da segunda turma, o ministro Gilmar Mendes. Me sinto um pouco destruído. Que defendeu a substituição das prisões por medidas cautelares e também prisão domiciliar, no caso de Henrique Vorcaro. Olha só! O ministro argumentou que pessoas ligadas diretamente à gestão do Banco Master já haviam sido soltas, enquanto o pai de Daniel Vorcaro permanecia preso, apesar de não atuar diretamente nas fraudes investigadas. Pô, como dizer que o cara não tava diretamente envolvido? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Pô, o pai tava ligado à parte mais violenta do esquema. Henrique Vorcaro é apontado como responsável por fazer a ligação entre os grupos usados para invadir sistemas e para intimidar pessoas. Muito bacana. Muito gentil ele. Segundo a PF, Manuel Rodrigues atuava no jogo do bicho e acionava milicianos e policiais para ações criminosas. Só gente boa aí. A PF também ouviu testemunhas que relataram ter sido ameaçadas e citaram Manuel como um dos responsáveis. Esse Manuel respondia ao pai do Vorcaro. Ele falou, olha, eu não poderia chegar aqui na tua casa com as armas, não sei o que, eu sei que tua mulher, teus filhos estão aqui. Entendi o recado porque assim, ele falou, a gente não quer voltar aqui pra te atrapalhar, né? Você mora aqui perto, falou assim, então... A defesa do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, não se manifestou. E pro Gilmar? Foi nada, se jogou. Havia nessa turma empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com um crime organizado no Rio de Janeiro. Que maravilha! Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas como eu disse, é preciso ter coragem. Muita gente já esqueceu desse elemento com relação a essa questão mais da violência em torno, né, de como a violência, de como uma coisa meio máfia, meio gangster, viabilizou esse esquema que o Daniel Vorcaro comandou aí
que corrompeu, né, judiciário, Congresso, religião, imprensa, quase todos os setores da vida, né, pública brasileira. Inclusive o Gilmar mencionou o nome de alguns integrantes desse grupo denominado A Turma, liderado, olha só, pelo pai do Vorcaro. Uma vez que Marilson Roseno já se encontra encarcerado e Luiz Felipe Mourão veio a óbito. Esse é o tal do sicário que teria se suicidado na cela logo após ser preso. Pense que a suposta prática criminosa alegada pela autoridade policial inequivocamente se encerrou, não sendo necessária, em minha compreensão, a segregação do investigado Henrique Moura Vorcaro em penitenciária. Essa porra é esquete, né? Cara, não é possível. É impossível. É impossível. Ele soa como o advogado do pai do Vorcaro, mas é o decano da Suprema Corte. Agora, Débora, Carol, essa sessão foi marcada por um embate entre os dois ministros. E a porrada tá lambrando ainda. Gilmar Mendes traçou paralelos entre a investigação Compliance Zero e as práticas adotadas durante a Operação Lava Jato, levantando alguns alertas ali sobre delações premiadas e a atuação do judiciário. Em uma resposta ali bastante calorosa, Mendonça afirmou que o julgamento não tratava da Lava Jato, mas de uma investigação sobre uma das maiores fraudes financeiras já apuradas na história. Segundo o Gilmar, o pai do Vorcaro só tá preso pra forçar a delação do Vorcaro. Até, ministro Gilmar, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não, tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. A rigor, é distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Só tapa de mão aberta na cara. Mas de modo que eu quero pontuar com todo o respeito. Vai tomar no cu com todo o respeito. Que nós vamos continuar divergindo em relação a isso e acho que é preciso ter cuidado na condução desses procedimentos investigatórios. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar. Pode ter certeza. Fundamental. Presta atenção que isso aqui é importante. É fundamental. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Bom, digamos que muita gente em Brasília tem medo das revelações do Vorcaro. Tanto aquelas que estão nos telefones dele, como as que podem estar numa delação. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Presta atenção que é importante, pessoal. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Na cara, que loucura! Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. É interessante que está tudo muito invertido, né? Totalmente. Totalmente, porque... Estão preparados? A rigor, Vossa Excelência não tem sequer competência enquanto relator para celebrar... Pera. Imagina só, um ministro da Suprema Corte disse algo escandaloso, disse que propuseram a ele uma delação seletiva, mas o que choca o Gilmar é outra coisa. Não celebra, eu homologo. Eu não vou, só que eu não... E parece que... Não, e até de certa forma, um descaramento. É a Procuradoria ou é a Polícia Federal, exatamente. Segundo o nosso entendimento. Exatamente. Porra, bicho. Bom, e até onde a gente sabe, sem homologação do STF não anda nada. A delação do Cid, por exemplo, só andou porque foi homologada pelo STF. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego, eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeitas sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, e isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. E a gente nunca mais vai perdoar o Gilmar Mendes por nos fazer concordar com o Mendonça. Mas só nessa aqui que vai seguir o Gilmar tá certo. Não é por acaso
acaso que a concessão da carta bancária para esta entidade foi negada pelo Ilan Goldfein, quando era presidente do Banco Central. Isso só foi concedida posteriormente. E depois nós tivemos uma série de questões graves em torno dessa temática, como estamos a ver aqui. E é com esse recadinho do Gilmar Mendes pro Roberto Campos Neto que a gente encerra esse episódio. Lembrando, se você tá no Rio de Janeiro, esse episódio está sendo publicado na sexta-feira à noite, pouquinho antes do Jogo do Brasil. Se você tá no Rio de Janeiro, nesse sábado, dia 20, vai lá pro Circo Voador, porque vai ter festa do Medo e Delírio em Brasília, com Benegão Botasson, Cumbia Combo Fuego, que é o Mintio Garramone, o Afro Ribeirinhos e o Leto, vai ter Banda Biltre, que eu pessoalmente me amarro para um caralho, DJ Taia Pitaia, e ainda vai ter a mixtape do Medo e Delírio. Os ingressos estão na Eventim e o link tá no descritivo do episódio aqui. E alô, galera de Porto Alegre, no sábado seguinte, dia 27, a gente vai estar na 512 para lançar o livro O Juízo Final, num evento aberto para todo mundo, às 5 horas da tarde, e depois às 8, numa festa fechada, porque a gente tem que cobrar ingresso pra parada se pagar, né? Senão a gente não ganhou na Mega Sena ainda não. Vai ter a festa do Medo e Delírio, com DJ Matias Pinto, sim, ele mesmo do Xadrez Verbal, La Cumbia Artificial, Latim Jambu, DJ Bruna Machado, além da mixtape do Medo e Delírio. Os ingressos estão à venda no site do Espaço 512, espaco512.com.br. Já tá no último lote, hein? E aí, surpresinha, porque a gente vai falar mais disso na semana que vem. Data confirmada em Floripa. Dia 4 de julho vai ter a festa do Medo e Delírio no Bugio do Centro, às 10h30, com Clandestino, Fiesta Latina, La Cumbia Artificial também e a mixtape do Medo e Delírio. Os ingressos já estão à venda, hein, gente? Só que pra Florianópolis, na Shotgun. São poucos ingressos, hein? Então compra logo pra garantir o seu. Aí, no dia seguinte, no domingo, também no Bugio do Centro, em Floripa, vai ter o lançamento do livro Juízo Final. Aí aberto pra todo mundo. Só chegar lá. E é isso, gente. Valeu. A gente se vê no Circo Voador no sábado, no dia 20, ou nos próximos episódios, ou na festa de Porto Alegre, ou na festa de Floripa, ou no lançamento do livro em Floripa. Todas essas informações vão estar no descritivo do episódio, hein? E é isso. Valeu. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes. Tô correndo aqui porque tem Jogo do Brasil daqui a pouquíssimo. É isso. Obrigado demais. Vocês são fodas. Grande abraço e até logo. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Reinaldo Azevedo. Essa história de que, bom, agora temos um empate entre Lula e Flávio na questão Master, bom, é uma falsidade desde a origem. Quem se envolveu com Master, um pedido de dinheiro, foi o próprio Flávio. Veja, o Lula não pediu 24 milhões de dólares pro Daniel Vorcaro. Quem pediu foi o Flávio. Quem recebeu pelo menos 60 milhões de reais foram Flávio e Eduardo pro tal filme, se é que a grana foi pro filme. Acabou? Não. Bora ouvir o Bruno Torturra no Calma Urgente. Mesmo que você seduza o próprio Trump, que eu acho que é onde o Lula conta com o seu carisma e com a petroquímica que eles tiveram em 25, ou com a boa relação que eles tiveram esse ano, o projeto de interferir nas nossas eleições não depende do humor do Donald Trump. Não é um projeto pessoal dele. Tem a ver com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é com o Marco Rubio, que esse sim está fazendo um trabalho diligente, que é um trabalho da vida dele, de devolver a América do Sul a uma esfera de influência total dos Estados Unidos. E o Lula é a rainha do tabuleiro, para não falar o rei mesmo, assim, né? Que se cai o Brasil e se cai o Lula esse ano, eles estabelecem um domínio absurdo. E, novamente, isso não depende de uma ordem do próprio Trump. Ele pode estar pensando no UFC dele, no Irã, pode estar fazendo as merdas dele, mas esse é um projeto do Partido Republicano de longa data e tem muita estrutura que está montada. E é isso que o Lula precisa apontar. Ele tem que querer briga. Ele não tem que querer civilidade com os Estados Unidos agora. Não vai adiantar. Ele não vai ter o retorno que ele imagina. Acabou? Não. Bora ouvir o Daniel Duncan. Eu queria deixar vocês com esperança aí, porque tá todo mundo preocupado com as eleições, né? Queria deixar vocês com esperança. Foquem no entretenimento. Porque tem, tá?
Às vezes, o que eu fiz hoje foi tentar realmente juntar algumas notícias, fazer umas piadas, para vocês saírem um pouquinho mais leve daqui, mas tem algumas coisas que eu nem trago pro palco, porque eu não consigo superar a graça daquilo, sabe? Eu vou dar um último exemplo aqui só pra vocês irem embora, porque teve essa confusão aí do Dark Horse, né? Do filme do Bolsonaro, e aí me publicam uma matéria. Eu vou ler a matéria inteira. Isso aqui não é um texto humorístico, é uma matéria de jornal, que diz assim: o ponto alto das tensões teria acontecido no chamado Dia do Rolo 100. É uma tradição no cinema que quando as gravações chegam ao 100º rolo de filme, existe uma celebração no set. Atualmente, com a digitalização do setor, a festa acontece quando se atinge o cartão de memória 100, embora, por conta da tradição, os profissionais ainda chamem de rolo 100. Conforme a data se aproximava, boa parte da equipe não estava animada para os festejos, porque por conta das divergências políticas, mas as lideranças compraram champanhes e planejaram a celebração. O que ocorre é que o rolo 100 aconteceu no dia 22 de novembro, na data da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Resultado: a equipe abriu champanhes e celebrou com a desculpa, entre aspas, de que se tratava da festa do rolo 100. Enquanto Mário Frias e outros bolsonaristas lamentavam nos bastidores. É isso, viva o jornalismo brasileiro. Acabou? Não. Bora ouvir a Raquel Ripani. Gente, isso é duro de falar, que é a partir do perfil Zafiro Oficial. Eu não sabia. Essa história horrível da menina que morreu no rope jump abriu a porta do inferno pra gente descobrir que existe um grupo chamado Festa no IML. Eu fui procurar e existe ainda no Facebook. Eu não sei se eles migraram pra outras plataformas, porque eles apagaram os posts, apesar de ter ali os usuários. E a Festa no IML consistia num grupo onde homens postam fotos ou notícias de mulheres jovens ou bonitas que morreram, comentando festa no IML. Jovem de 15 anos morre num acidente com cobra. Festa no IML. Um comentário que foi feito sobre a jovem de 21 anos que morreu foi que era isso, festa no IML em Limeira. E como a gente não conhece esse código, porque a gente não é psicopata, a gente não sabe o que isso quer dizer. Mas eles postam repetidas notícias de perdas de mulheres, dizendo, fantasiando, hoje vai ter festa no IML da cidade e tal. Eu não tenho nada a falar sobre isso, porque eu só tenho vontade de chorar. O que você acha? Acabou? Não. Bora ouvir a Cecília Oliveira no Fogo Cruzado. Como era a violência no Brasil a última vez que a gente ganhou a Copa? Eu não sei. Não dá pra fazer esse vídeo porque os dados de 2002 não existem. Então, bora lá. Vamos de como era a violência no Brasil quando o Neymar ajudou a gente a ganhar o último título, que foi o ouro olímpico nos Jogos do Rio em 2016. Já sabe, né? Se você acha que tudo aumentou, provavelmente você vai errar geral. Painel do Ministério da Justiça na tela. Eu vou começar com roubo de carga. Caiu 62% desde 2016. Foram mais de 23 mil naquele ano e 8 mil ano passado. É uma queda boa. Rouba banco. Caiu 93%. Não vale mais a pena correr aquele risco. Golpe digital pode dar mais dinheiro e não precisa de arma, né? Então, mais simples. Roubo de veículo. Queda de 60% também. Saiu de 266 mil carros roubados em 2016 para 104 mil ano passado. Agora, sério, comenta aqui, qual desses números mais te surpreendeu? Porque agora vem a pergunta mais importante. Se os crimes caem, por que tanta gente tem a impressão de que a violência só aumenta? É porque o debate sobre violência anda muito ruim, gente. Aproveitam aí o nosso medo para poder ganhar audiência, ganhar voto, vender soluções que são absolutamente inúteis. Não cai nessa não. Comenta aqui dados que eu te mando o link do painel do Ministério da Justiça e você vai poder checar com seus próprios olhos a situação do seu estado. E se você quiser entender por que os indicadores melhoram enquanto a sensação de insegurança continua alta, tem vários vídeos sobre isso aqui nos destaques do perfil do Fogo Cruzado. Dá uma olhada lá. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma
200 baseados! Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis, pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso. Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.